pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Como foram aí com as atividades? Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês. E agora nós vamos começar a fazer uma correção da atividade que a gente está chamando de retomada. Retomada por quê? Porque nós vamos voltar em coisas que são muito importantes para a gente poder seguir, tá bom? Então, os conteúdos que nós vamos retomar hoje são esses aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Plano cartesiano e ampliação e redução de figura com a partezinha de perímetro de figuras planas. Bora lá? Então vamos, ó. A primeira questão, vou colocar minha janelinha aqui embaixo, diz assim: construa no seu caderno um plano cartesiano e insira os pontos, una os pontos em ordem alfabética e feche a figura formando um polígono. Vejam que no meu enunciado eu tenho 3 comandos, ó, eu tenho 3 verbos. Eu tenho construir, construir, eu tenho inserir e eu tenho que unir. Então, muito cuidado. E depois ainda tem mais um aqui, ó, fechar a figura. A gente não pode esquecer que o próprio polígono já é uma figura fechada, né? Então, vamos aqui. Vou marcar de vermelho. Para a gente marcar esses pontos no plano cartesiano, a gente tem que lembrar que o primeiro número que aparece está no eixo X. E o segundo número que aparece, a gente vai olhá-lo no eixo Y. Então, aqui é o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. Então, vamos lá. O primeiro é 0 e 1. Então, ó, no eixo X eu estou em 0 e no eixo Y eu subo em 1. Aqui é o ponto A. Agora, nós vamos de ponto B. De ponto B eu tenho 1 e 4. Então, eu tenho 1 no eixo X e eu subo até o 4º andar. Marquei e vou colocar um nomezinho dele aqui, ó. Aqui é o ponto B. Ponto C, eu tenho 4 e 9. 4 no eixo X, que tá bem aqui, e nós vamos subir, ó, até o 9º andar. O meu 9º andar é o ponto C. Ponto D, 7 e 5. 7 no eixo X e eu subo até o 5º andar. Põe. Vamos marcar. E por último, o ponto E com 9 e 0. 9 de X e 0 de Y. Ó, ele ficou paradinho no X, porque o 0 está no Y, né? Então, a gente não desloca no eixo Y. Aqui é o meu ponto E. Gente, ele não está perguntando aqui agora, né? Mas vai perguntar daqui a pouquinho qual é o nome do polígono formado. Vamos lembrar que a gente nem precisaria colocar os pontos no plano cartesiano para identificar qual é o polígono formado. Eu posso já identificar qual é o polígono que vai se formar só contando a quantidade de vértices. Então, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, se eu tenho 5 vértices, é porque eu vou ter 5 lados. E um polígono de 5 lados é chamado de... Atenção, concentração. Já já a gente chega nele. Vamos unir? Ele pede, ó, já inserimos, ok. Agora, una os pontos em ordem alfabética. Então, eu vou unir A com B, agora B com C, C com D, D com E. Ó, gente, lembrando que a tia Vanessa não tem régua aqui, ó. Mas aí no seu caderno você vai fazer com a régua bem bonitinho. E E com A. Tia Vanessa, tá parecendo um triângulo. É um triângulo? Não, não é um triângulo. Se ele tem 6 vértices, ó, ele deixou bem claro que ali são os pontinhos, são os vértices. Ele quer saber qual é o nome desse polígono. Primeiro, na letra A, os segmentos que determinam os lados do polígono. Vamos preencher aqui, ó. Os segmentos que fazem os lados. Então, vou começar com o ponto A. A com B, AB, o próximo, BC, o próximo, CD, D com E,
I é com A. Lembrando a vocês que quando a gente se refere a um segmento, eu preciso colocar esse tracinho aqui em cima, ó. Deixa eu só mudar a cor para ficar diferente. Ó, então vamos aqui. Então, ó, eu tenho que colocar esse tracinho, 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 tracinho. Vamos lembrar como é que a gente cantava? A gente canta A, B, tracinho, sem setinha. B, C, tracinho, sem setinha. C, D, tracinho, sem setinha. E D com E, tracinho, sem setinha. E o último é A, tracinho, com setinha. Ou sem setinha porque é segmento. Na letra B, quais são os vértices desse polígono? Gente, os vértices são as pontas, ó. Exatamente aqui as coordenadas. Então, eu tenho como vértices o ponto A, B, C, D e o ponto E. E por último, vou subir minha janelinha, ele pergunta, de acordo com o número de lados, qual é o nome desse polígono? Galerinha, qual é o nome do polígono que possui 5 lados? O nome dele é o pentágono. E aí, deu para lembrar esse conteúdo? Então, vamos para o próximo. Eu tenho, ó, observe o plano cartesiano abaixo e determine os eixos do plano e as coordenadas de cada ponto. Gente, de novo, eu tenho 2 verbos. Determine os eixos e determine as coordenadas. A gente tem 2 ações para fazer. Primeiro, eu vou nomear os eixos. O eixo X, que é o eixo que fica na horizontal, é chamado de eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Beleza? Eixo X, eixo Y. Agora ele quer saber as coordenadas do ponto. Então vamos começar. O ponto A, ó, a gente coloca entre parênteses. Eu tenho 2 do eixo X e 2 de Y. Então eu coloco 2 e 2. Ponto B. O ponto B ele está aqui, ó, no eixo Y. Então, no X ele é 0 e no Y ele é 5. Então, 0 e 5. Ponto C. Ó, o ponto C, cadê ele? Aqui, ó. O ponto C eu tenho 2 de X e 6 de Y. Então, abre parênteses, 2 de 6. Vamos para o próximo. D. De ponto D, olha o D onde é que tá, tá aqui. Eu tenho 5 e 1. Eu separo os números por vírgula. Ponto E. Gente, o ponto E é o ponto de origem. Então, é 0 em X e 0 em Y. Ponto F, ó o F aqui. Eu tenho 5 e 4. 5 e 4. Ponto G. Olha onde está o G, está aqui em cima. 4 em X, 6 no Y. 4 e 6. Ponto H. Ó, o H está exatamente sobre o eixo X. Então, eu tenho 3 em X e 0 em Y. E o ponto I, ó, ele também está no eixo X. Eu tenho 6 e 0. E o ponto J, eu tenho 7 em X e 3 em Y. 7 e 3. Tem mais algum? E JK. Não tem K, então a nossa questão número 2 acabou. Dúvidas, gente? Deu para lembrar? Vamos para a questão número 4. Gente, aqui, ó, ele diz: usando a malha quadriculada do seu caderno, reduza o trapézio abaixo pela metade. Então, vamos analisar. Eu tenho os vértices A, B, C e D. AB forma um segmento.
E esse segmento talvez estaria sobre a reta F. O outro segmento é BD. O segmento BD estaria sobre a reta H. O DC, outro segmento, estaria sobre a reta I e CA sobre a reta G. Tia Vanessa, como é que você sabe que isso aqui são retas? Porque está aparecendo letras minúsculas. Então, letras minúsculas se referem a retas. Então, a gente tem que saber interpretar. Cada segmento desses está sobre uma determinada reta, tá bom? Gente, ele quer reduzir. Vamos lembrar o que é redução? Reduzir é o mesmo que diminuir de forma proporcional. E ampliar é o mesmo que aumentar de forma proporcional. Ou seja, nós teremos figuras semelhantes, figuras que a gente não vai perceber que elas são diferentes, simplesmente o tamanho é que vai ser modificado, tá bom? Então vamos analisar aqui, ó. A primeira análise é de A a B. De A até B eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 quadradinhos, 4 ladinhos de quadrado. Se eu quero reduzir pela metade, eu vou pegar o 4 e dividir por 2. Gente, toda vez que a gente fala de metade, é uma divisão por 2. Então, ao invés de ser 4, eu vou ter 2. Já no segundo segmento, eu tenho de B a D. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, vamos reforçar que o que a gente conta são as laterais dos quadradinhos formados na malha, tá bom? E a gente só conta o que está na horizontal e o que está na vertical. Essa retinha inclinada, a gente não vai se preocupar com ela, porque ela é a junção do final desse segmento que está na horizontal com o final desse segmento de baixo que também está na horizontal. Então, se a gente fizer certinho de cima e certinho de baixo, a inclinada, ela vai também dar certo. Aqui, ó, eu tenho de A até C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Agora, eu vou pegar uma outra cor, vermelho, e eu vou colocar o que seria o dividido por 2. Vamos lá. 4 dividido por 2, eu não vou considerar o 4, mas vou considerar o 2. Agora, 6 dividido por 2, eu vou ter 3. E 8 dividido por 2, eu vou ter 4. Então, agora, nós vamos posicionar, nós vamos fazer um outro trapézio usando essa malha quadriculada, mas com as medidas que estão em vermelho. Então, vamos pegar aqui um ponto qualquer, porque aqui, ó, pode ver que nessa malha anterior não tem a parte do eixo X e do Y que mostra o par ordenado. Então, eu posso contar só os quadradinhos. Então, eu vou escolher um ponto qualquer, vou escolher aqui como ponto A. Então, agora eu vou fazer de A até B. Vou contar 2 quadradinhos. Então, eu conto 1, 2. Aqui eu tenho o meu ponto B. Agora, eu vou achar aqui, ó, o ponto D. O ponto D eu vou contar 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Venho aqui e marco o ponto D. Agora eu vou fazer o segmento AC. O segmento AC terá 4 quadradinhos. Então, partindo de A, eu vou contar 1, 2, 3 e 4. Aqui é o meu ponto C. Eu vou pegar esse marca-texto, que ele fica um pouquinho mais fácil de vocês identificarem, ó. E vou juntar os meus segmentos. Vou juntar B com D, A com B, A com C e D com C. E aqui eu tenho a minha nova figura reduzida pela metade. Tudo bem? A questão 4 diz assim: uma figura marcada no plano cartesiano possui os pontos A, B, C, D com as suas respectivas coordenadas, né, gente? Para que o quadrilátero tenha o dobro dos lados do quadrilátero original, determine os novos pontos. Que pontos? As novas coordenadas. E para que tenha o triplo dos lados originais? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, marcar os pontos aqui no nosso plano cartesiano. A letra A, o ponto A, é 1 e 3. Então, 1 no X e eu subo aqui até o terceiro andar.
Depois, eu tenho o ponto B. O ponto B tem a coordenada 5 e 2. 5 no X e eu subo até o segundo andar. Vou escrever aqui, ó, ponto B. O ponto C, 6 e 4. 6 no X e eu subo até o quarto andar. Ponto C. O ponto D, 3 e 5. 3 no X e eu subo até o quinto andar. Prontinho. Pontos marcados. E não está dizendo que vai ter um quadrilátero? Então, gente, se é um quadrilátero, é um polígono. Eu tenho que fechar essa figura. Então, fechando a figura, olha aqui como é que vai ficar. A com B, A com D, D com C e C com B. Lembrando que um polígono não tem cruzamento. Então, eu não poderia fechar A com C, nem B com D. Então, ó, fechei o meu quadrilátero. Agora, ele quer saber, para que o quadrilátero tenha o dobro dos lados. Gente, como que a gente pode fazer para ter o dobro dos lados? Presta atenção que eu vou colocar um outro plano cartesiano aqui do ladinho. Espera aí. Tia Vanessa, olha só. Todos os segmentos A, B, B, C, C, D e DA estão inclinados. E aí, teria alguma outra forma da gente fazer mais fácil? Teria. Vou explicar para vocês. Eu posso, se eu preciso do dobro, olhem aqui. Se eu preciso do dobro, eu posso vir aqui no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e dobrar todas as minhas coordenadas. Olha só como é que vai ficar. Eu tenho aqui a minha nova coordenada. Do ponto A, o dobro de 1 dá 2. O dobro de 3 dá 6. E o ponto B, o dobro de 5 dá 10. E o dobro de 2 dá 4. Vamos para o ponto C. O dobro de 6 dá 12 e o dobro de 4 dá 8. O dobro do ponto D. O dobro de 3 dá 6 e o dobro de 5 dá 10. Pronto, eu tenho agora as minhas novas coordenadas. A tia Vanessa vai colocar aqui a janelinha em cima do anterior para a gente poder fazer aqui. Então, ó, usando esses aqui, ó, para o dobro. Eu tenho 2 e 6, então eu vou marcar. 2 de x, 6 de y. 2 e 6. Esse é o ponto A. Agora, o próximo é 10 e 4. 10 aqui no x e 4 no y. Ponto B. De ponto C, 12 e 8. Vejam que eu precisei pegar um outro plano cartesiano, porque esse aqui só ia até 8. Eu tive que ir atrás de um maior. Consequentemente, meus quadradinhos ficaram menores, mas dá para entender. O ponto D, 6 e 10. Então, 6 aqui e 10 aqui. E agora nós vamos juntar, formando o polígono. Toim, toim e toim. Mas não é isso que ele quer da gente. Ele quer saber quais são os novos pontos. Olha aqui os novos pontos. 2 e 6, 10 e 4, 12 e 8 e 6 e 10. Deu para entender que quando eu multiplico por 2, eu tenho, ó, eu tenho a ampliação da figura. E aí ele pergunta aqui, ó, e quais seriam os novos pontos se eu quero o triplo? Gente, o que é o triplo? Triplo é o mesmo que multiplicar por 3. Então, vamos fazer aqui, ó, multiplicando por 3. Os pontos originais. Então, originalmente, ó, o ponto A vai ficar com 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. 3 e 9. O ponto B, 5 vezes 3 dá 15 e 2 vezes 3 dá 6. Ponto C, 6 vezes 3 dá 18 e 3 vezes 4 dá 12. Ixi, Vanessa, cadê o C? Tá aqui. Ponto D, 3 vezes 3 dá 9 e 5 vezes 3 dá 15. Pronto. Aqui está os novos pares ordenados. De quem? Do triplo
das coordenadas originais, beleza? Número 5. Aqui a gente tem uma questão típica de segmentos. Então, vamos lembrar que segmento é um pedaço de uma reta. Ele vai entre um ponto e outro. Então, AC é um pedaço, é um segmento. CE é outro pedaço, é outro segmento. EB é outro segmento. AE é outro segmento. AB e assim sucessivamente. Ele quer que a gente classifique em consecutivos, ó, consecutivos, colineares ou adjacentes. E aí, galerinha, a gente vai ter que lembrar todos esses conceitos. Eu vou marcando para ir ficando mais fácil. Então, eu vou marcar de verde. AC e EB. Esses dois segmentos, eles estão na mesma linha? Sim, ó, eles estão na reta F. Então, se eles estão na mesma linha, eles são colineares. Eles são consecutivos? Não, eles não são consecutivos. Por quê? Porque para serem consecutivos, eles precisam ter uma extremidade em comum. Ou seja, eu preciso ter a repetição de alguma letra. E nesse caso, a gente não tem. Então, aqui eu vou colocar simplesmente que eles são colineares. Beleza. Vamos agora de letra B. A letra B, ele quer AC, ó, AC com CF. AC com CF. Eles estão na mesma linha? Não, eles não estão na mesma linha. Mas eles dividem um único ponto? Eles dividem, tanto que eu repito na hora que eu falo, ó, AC, CF. Então, aqui eu posso dizer que eles são segmentos consecutivos. Agora, vamos de letra C. AE, ó, vou fazer de azulzinho. AE com EB. Tá vendo aqui, ó, AE e EB. Eles são colineares? São, porque eles estão na mesma reta. Eles são consecutivos? São também. Quando eles são consecutivos e colineares, eu digo que eles são o quê? Adjacentes. Então, segmentos adjacentes são segmentos que são consecutivos e colineares. Próximo. Vou pegar um amarelinho. CE, ó, CE e CF. CE e CF são colineares? Não, não são colineares porque eles não estão na mesma reta. Mas eles são consecutivos? São consecutivos, porque ó, eu tenho C como ponto comum. Ó, CE, CF. Eu repeti uma letra. Então, eles são consecutivos. CF. Vamos pegar o vermelho? CF, ó. CF é esse aqui de baixo. CF e AC. CF e AC. Eles estão na mesma linha? Não, eles não estão na mesma linha. Então, eles não são colineares. Mas eles são consecutivos? Sim, eles são consecutivos porque eles dividem o ponto C. Consecutivos. E aí, tranquilo? Então, vamos para o próximo. Questão número 6. Lembrando que as setas podem ser paralelas, concorrentes, perpendiculares e concorrentes oblíquas, classifique as setas abaixo. Gente, aqui a gente vai fazer igual nós fizemos a anterior. As setas R e S. Gente, a R está aqui e a S está aqui. Vejam, ó, que elas não possuem ponto comum e elas não têm inclinação suficiente para elas se encontrarem algum dia. Então, nesse caso, eu digo que as setas são paralelas, ok?
Na letra B, ele quer saber as retas x e y. X está aqui, ó, azulzinho. E y aqui. X e y formam ângulos aqui, ó, formam um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, eu digo que x e y são retas perpendiculares. São retas concorrentes e perpendiculares, pois se encontram formando ângulos de 90 graus. Agora aqui, R e X. O X está aqui, o R está aqui. X e R, ó, formam esse ângulozinho, mas não é um ângulo de 90 graus. Se não é um ângulo de 90 graus, eu digo que são retas concorrentes, porém oblíquas. As retas concorrentes oblíquas são retas que se encontram, mas não formam ângulo de 90 graus, elas formam qualquer outro ângulo, menos o de 90. Agora, S e Y. Ó, a Y está aqui e a S está aqui. Olha aqui o ângulo que ela está formando. Elas se encontram, mas não são ângulos de 90 graus. Então, aqui nesse caso, eu também digo que elas são oblíquas. Opa! Questão número 7. Aqui a gente tem que calcular o perímetro. Lembrando que o perímetro é a volta completa na figura, eu vou somar normalmente, olha aqui, ó. Começando aqui por cima, eu tenho 10 mais a minha lateral aqui, ó, lateral, 21 mais 8, vou colocar 0,8 para ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Eu tenho 5, que é 0,5, e 17. Agora, vamos juntar. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 8 dá 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 7 dá 21. Sobe 2. 2 mais 1 dá 3, mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. 61 centímetros. Eu tenho 61 centímetros de perímetro na letra A. Agora, na letra B. A letra B, vejam que eu não tenho todas as medidas, mas eu tenho essa medida que vale 8 centímetros. As outras duas medidas, ó, que estão na horizontal, juntas, dará também 8 centímetros, porque são medidas opostas e os lados opostos possuem medidas iguais, nesse caso aqui dessa figura. E aqui, ó, eu tenho na minha vertical o meu 15 completo e paralelo ao 15 eu tenho esse pedaço e esse pedaço que eu não sei o valor, mas se ele é paralelo, ele vai ter medida 15 também. Então, vamos somar. Tcharam! Então, eu tenho 8 mais 8, 16, 16 mais 15, 21, mais 5, 26. Sobe o 2. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. 46 o quê? 46 centímetros de perímetro. E agora nós estamos chegando na última questão. Ele diz assim: comprei uma caixa organizadora, quero colocar fita colorida em volta da tampa para diferenciar das outras. Quantos centímetros de fita precisarei comprar? Gente, se esse ladinho vale 31 centímetros, aqui, ó, também vai valer 31 centímetros. Se do outro lado, aqui eu tenho 50 centímetros, aqui eu também tenho 50 centímetros. Somando tudo, ó, eu vou ter 31 mais 31, mais 50 mais 50. Ó, comparado com os outros que nós já fizemos, esse aqui tá bem tranquilinho, não tá? 1 mais 1 dá 2,
3 mais 3 dá 6, mais 5 dá 11, mais 5 dá 16. Eu tenho 162 o quê? Centímetros. E como eu havia dito a vocês, essa era a nossa última questão e a gente chega ao final de uma lista super importante de retomada. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vale a pena rever os vídeos anteriores e se ainda assim a dúvida persistir, faça uso do chat do Google Sala de Aula ou coloque sua dúvida aqui no vídeo. A sua dúvida pode ser a dúvida do outro e a tia Vanessa vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então, um beijo no coração, tudo de bom e até o próximo vídeo, tá? Tchau, gente!